local da SNAI aqui, em que a gente procurava contribuir com os prefeitos e prefeitas do Partido dos Trabalhadores de todo o Brasil. Sou deputada distrital no segundo mandato. Nesse intervalo, eu fui secretária executiva do MDS por 3 anos. Bem, a Esté já expôs muito bem aqui essas peças que, pela lei orgânica dos municípios, pelas constituições estaduais, nós temos o compromisso e a responsabilidade de encaminhar o Poder Legislativo. Felizmente, a Constituição Brasileira de 1988 restituiu esse papel do Legislativo, que é de poder fazer emendas às despesas, poder aprovar as leis orçamentárias, que são o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orgânica e a Lei Orçamentária Anual. Então, veja bem, como também a Esté disse, e a nossa companheira aqui explicou muito bem, historicamente no Brasil, essas peças orçamentárias eram peças de ficção. Eram feitas burocraticamente para cumprir um ritual formal de que os parlamentos aprovassem essas leis. A grande inovação que o PT introduziu na gestão pública, tanto no Executivo quanto no Legislativo, foi também inovar e ver de uma forma diferente essas peças orçamentárias. No Executivo, introduzindo, como já foi discutido ontem com vocês aqui, a modo petista de governar, o primeiro item era justamente isso, a nova maneira de governar, mudando a relação do Estado com a sociedade, e nós inauguramos os orçamentos participativos de todo o Brasil, fazendo com que a participação popular pudesse introduzir na lei orçamentária, ou nas peças orçamentárias, aquilo que eram as demandas reais mais sentidas da população. Não é? Então, com isso, a gente começa a mudar a finalidade dessas peças. A gente passa a entender o plano plurianual, sobretudo, como fundamentalmente uma peça, um instrumento capaz de nos ajudar a planejar as nossas administrações. O que é que nós queremos realizar no nosso governo nos próximos 3 anos e no ano seguinte do outro governo? Certamente deverá ser nosso se nós fizermos as coisas certas, se nós pudermos nos reeleger. Não é isso? Então, a gente tem que planejar e colocar isso como compromisso do governo. Quer dizer, o plano plurianual deve corresponder ao nosso plano de governo. O que é que nós pactuamos com a população quando nós nos elegemos? Então, tem que estar isso registrado na peça do plano plurianual. Depois, nas leis de diretrizes orçamentárias e nas leis orçamentárias. Eu não vou me deter muito, porque acho que isso já está bastante compreendido por todas vocês, mas eu quero dizer assim, 2 experiências que eu tive. Primeiro, eu tive como vice-governadora, eu coordenei o orçamento participativo aqui do Distrito Federal. Não sei se vocês percebem, mas Brasília, pela nossa Constituição, é uma unidade federada singular. É assim que se define. Não é nem município, nem estado. Por isso que aqui, deputado se chama distrital. A gente é um meio vereador e meio deputado estadual. Né? A nossa Câmara Legislativa é meio Câmara de Vereadores e meio Assembleia Legislativa. E o nosso governador é meio governador e meio prefeito. Né? Ele é responsável pelo buraco da rua, assim como também pelas grandes questões da nossa capital. Então, é uma unidade federada realmente singular. E eu tive a experiência de ser vice-governadora, de ser deputada distrital de oposição e deputada distrital agora de situação de líder do governo atualmente aqui no Distrito Federal. E é muito diferente, eu vou falar mais do ponto de vista do legislativo, é muito diferente a nossa atuação como deputada de oposição e como deputada de situação. Mas em qualquer circunstância e em qualquer lugar que a gente esteja, o nosso compromisso partidário é o mesmo. Primeiro, nós somos mulheres.
Nós defendemos os direitos das mulheres, nós defendemos a igualdade de direitos entre homens e mulheres, nós defendemos os direitos humanos para todos, nós defendemos e incentivamos a participação feminina. Portanto, esse compromisso, onde quer que ele esteja, ele tem que se manifestar. Não é isso? Segundo, quando deputado de oposição, não é por isso que a gente não vai implementar a participação popular, mesmo quando o governo, o Poder Executivo, não estimule. Eu, por exemplo, no meu primeiro mandato, eu fazia das emendas que eu tinha direito de fazer o orçamento, um instrumento de participação. Então eu ia nas cidades, sobretudo naquelas onde eu tinha mais uma votação maior, uma base eleitoral maior, e ia e reunia a comunidade, chamava todo mundo, inclusive aqueles que não eram no PT, para discutir que emendas eu faria para aquela cidade. E colocava lá na minha lei orçamentária as minhas emendas discutidas com a comunidade. Eu também fazia uma coisa importante, que em geral não se fazia, que era o seguinte: a população, ela tem dificuldade de saber interpretar o orçamento, saber interpretar a execução orçamentária. Então eu fazia boletins para a população, para dizer, olha, aqui na sua cidade o governo se comprometeu a fazer tantas coisas, a investir tanto dinheiro, e não fez isso, fez aquilo. Quanto do recurso que ele realmente usou? Para a comunidade ter um instrumento de cobrança também. Isso eu fiz como deputada de oposição. Né? Então, são instrumentos assim que a gente deve pensar, importantes, né, para a gente poder atuar. E como deputada de situação, que agora é totalmente diferente, né, o que a gente faz? A gente tem direito a fazer emendas. Então, a nossa preocupação é reforçar justamente as nossas políticas, as políticas públicas que a gente defende. Então, as nossas emendas, elas têm que refletir justamente isso. Como que eu posso ajudar a Secretaria de Saúde aqui da minha região, já que o orçamento que foi destinado a ela é insuficiente para fazer tudo, mas eu fui ali naquele centro de saúde, naquele posto de saúde, e vi que tem um problema. Então eu vou pegar uma emenda minha e vou ajudar a resolver aquele problema. Ou então, na área de cultura, que tem pouco recurso, eu posso ajudar a fazer algumas coisas. Então, minhas emendas vão ser para fortalecer as políticas públicas defendidas pelo nosso governo e que a gente pode contribuir, sobretudo também ampliando a participação, juntando os segmentos sociais vinculados a essas políticas públicas e fazendo com que eles participem, né, dessa discussão. E também a gente não pode deixar de participar, se a gente é deputado de situação, do orçamento participativo que o nosso governo realiza, está junto com a comunidade, está debatendo, está ajudando a esclarecer, está ajudando a definir as prioridades. Então, às vezes, a gente pensa que são espaços distintos, não, mas a nossa visão de sociedade democrática compreende uma sociedade que está fundada na democracia participativa, mas que, para nós, a democracia participativa é elemento essencial, inclusive, para que a gente possa construir uma sociedade verdadeiramente democrática. Então, essas experiências são muito importantes. Eu acho que eu elenquei aqui alguns pontos para a gente conversar, depois você me controla o tempo aqui, tá certo? Então, a primeira coisa que eu acho que é um compromisso nosso, quer seja no Executivo, quer seja no Legislativo, estimular a participação dos sujeitos através de diversos meios de convocação e provocar nos participantes o sentimento e o vínculo de corresponsabilidade. Né? Eu acho que isso é essencial em qualquer lugar que a gente esteja. Segundo, qualificar essa participação. A gente tem que ajudar a população a ampliar a sua consciência. Né? Então, se a gente estiver no Executivo, é fundamental pegar todos os delegados, os conselheiros do orçamento participativo e fazer com que eles passem de um curso para entender como é que são essas coisas. Aqui, por exemplo, a gente fez um trabalho legal para fazer com que a população compreendesse a importância de ela cobrar nota fiscal, uma coisa elementar, para aumentar a arrecadação do governo. Né? Então, coisas simples como esta mostram que é possível a gente conquistar a população para ela se corresponsabilizar com os nossos projetos de governo.